Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindas, bem-vindos. Quem está aqui na Speed, quem está online, quem está em casa nos assistindo, muito bom estar realizando essa jornada, né, aqui na Speed, uma jornada com tanta gente aqui da nossa sociedade, pessoas também de fora, colaboradores, colaboradoras, uma jornada que está acontecendo desde quarta-feira, hoje é o quarto e último dia, né? E essa mesa agora foi pensada para falar sobre supervisão. A gente tem um grupo de supervisão individual, né, que na verdade acontece em grupo, desde 2021. A gente, para preparar esse momento aqui, fomos buscando assim as nossas memórias, as nossas referências, e até nos surpreendeu muitas das coisas que a gente tem feito ao longo desses anos, né? Então, a gente já participou aqui da jornada entrevistando o Ariband, depois teve uma dobradinha do Ariband com a Ângela, que a gente também estava mediando, o Paulo Neto, uma entrevista sobre psicanálise social, e a gente também fez propostas para aquela atividade quintas, com a Thaís Klein, o André Martins. E esse grupo, então, atualmente, com a Edna Ribeiro, o Maurílio Rossi, Marco Sereno, Cíntia Azevedo e Patrícia Guimarães. Nós estamos aqui, né, com Maurílio e Edna, que estão representando os colegas que não estão aqui na mesa. E, inicialmente, a gente ficou pensando, então, o que vamos trazer para dialogar, para conversar com vocês, né? Eu vou, então, agora passar para o Maurílio, que ele também vai falar um pouquinho nessa introdução, para depois a gente encaminhar o nosso diálogo. Boa tarde a todos, presentes aqui, os que estão em casa. Bom, é um prazer a gente estar podendo falar aqui com vocês. E como é que a gente pensou? O que a gente pensou em trazer para vocês? Primeiro, a nossa experiência de um grupo de supervisão que integra, a gente são todos associados daqui. E quando a gente começou, foi mais ou menos, ela falou, no torno da pandemia ainda, essa modalidade não estava vigorando aqui. Tinha muito poucas pessoas. Parece que antes havia um histórico de tanto de trabalho de grupo quanto de supervisão em grupos. Isso na década de 90 e tal, mas recentemente não. Então, quando a gente começou aqui, era quase que uma experiência retomada. E nós também começamos com uma certa insegurança. Então, a gente, ao longo desses 4 anos, né, nós viemos, além de trabalhar as nossas supervisões semanais, a gente vem trazendo um pouco do nosso histórico aqui, isso que a Niva acabou de dizer. E a gente falou, vamos lá compartilhar com as pessoas algumas questões que a gente tem pensado aqui no nosso grupo sobre a supervisão. Bom, aí a gente foi buscar literatura. Não tem muita literatura. Apesar de supervisão estar ali num tripé, ou seja, tem uma importância enorme para a nossa formação, quando você vai buscar na literatura, tem muito pouca coisa. Então, foi a primeira dificuldade que a gente teve de achar literatura que pudesse sustentar aqui a nossa apresentação. Ainda durante a pandemia, tinha uma colega que estava fazendo doutorado na USP, e ela fez um debate depois sobre supervisão, o tema dela era supervisão, e depois desse debate lançaram um livro. Nesse debate estava lá o Daniel Cooperman, estava o Luiz Cláudio Figueiredo, tinha umas pessoas que fazem isso ao longo do tempo. E nós, nesse livro que eu vou apresentar aqui para vocês, estou fazendo propaganda aqui gratuita, mas ele fala só sobre supervisão. Além das palestras que se foram transcritas aqui para esse livro, eles também fazem algumas traduções de textos bem clássicos, tanto de Ogden quanto de outras pessoas que fizeram parte da Escola de Budapeste. Então, é uma visão diferente de supervisão. Então, a gente vai tentar trazer aqui para vocês as visões, digamos assim, históricas, que foram instituídas
a partir lá de 1920, 22, 26, que foi que se instituiu efetivamente, e também um pouco dessas visões da supervisão dentro de uma psicanálise contemporânea. Qual seria esse olhar para a supervisão? Que seria um olhar menos, digamos assim, superegóico, né? Menos de controle e mais de construção de um outro sonhar junto. Então, eu vou passar um pouco a palavra para a Edna, para que ela possa continuar um pouco. E a ideia é que a gente faça aqui um bate-papo. E assim que vocês se sentirem à vontade, a gente vai trocar junto com vocês. Então, é porque a gente já vem pesquisando, né, como o Maurílio falou, material, tanto artigos, livros, podcast, entrevistas, e em especial para essa mesa foi feito um apanhado aí de bibliografia também que a Edna então agora vai apresentar. Enfim, na verdade, a gente, como já foi dito, né, pelo Maurílio, nós temos vamos dizer assim, pouco acesso, né, a alguma coisa formalizada. Mas, através dessas fontes de pesquisa que o Maurílio, o Ninfa, enfim, trouxeram, eu listei alguns autores que, pelo menos, transitam, né, nessa questão da supervisão. Então, aqui, lá, né, com Ettington, né, e o Abraham Ettington, fala de control analysis. Então, a análise do analista como tratamento, né, e aí o viés freudiano, para análise como treinamento e controle das atividades do analista e das instituições. Aí, certamente, na contramão daquilo que Ferenczi nos provoca. Daí nós vamos, inclusive, que a Escola Psicanalítica da Hungria, a Ferenczi, em 1927, fala como supervisão, como segunda regra fundamental da psicanálise. Ela valorizava a supervisão como um instrumento para analisar a contratransferência do candidato a analista. E aí a gente fala, lembrando o nosso Aribanja, né, do campo transferencial, né, o quanto que isso importa na hora de uma prática de supervisão. A Vilma Kovacs, em 1936, juntamente com Lacan, fala da supervisão feita pelo próprio analista. Então, há um sentido controverso com relação a isso. Né? Ele é um pouco... Depois, isso vem, vamos dizer assim, a ser muito discutido. Ela, ainda em 1936, fala da criação de uma comissão de treinamento ou formação nas sociedades de psicanálise para treinar futuros supervisores, né? Que seriam as análises didáticas. Né? Ainda Valabrega fala de modelos de supervisão. Fala da análise quarta lá naquele artigo que a gente viu lá, naquele seminário do Ditos, né, e escritos da Ângela, né? O analista como o próprio supervisionado e o seu paciente, analista desse analista e o supervisor. Então, uma supervisão em quarta, vamos dizer assim, em quarta dimensão. Garrafa já fala, em 2006, que a supervisão é um dos alicerces capazes de complementar o suporte que a análise pessoal fornece ao trabalho do analista. Então, supervisão, estudo teórico e análise pessoal é o nosso tripé, né? A gente tem ainda em Mendes a supervisão como uma parte do processo analítico empreendida por outro analista. A supervisão com o próprio analista, como a gente já tinha falado, a supervisão centrada no caso e no seu manejo clínico, né? Um favorecimento da escuta. Seale, em 1955, valoriza a intersubjetividade, que é a circularidade das dimensões inconscientes na atividade clínica, supervisor, supervisionando e analista. É o reflection process que ele fala. A Petrovsky e o Cooperman, que está ali nesse artigo, fala de um processo, um processo paralelo, né? Uma dinâmica da supervisão, análise dos sujeitos supervisionados. E aí a gente depois, mais à frente, vai falar dessa supervisão em grupo, individual e em grupo. Né? O Ogden infere que a psicanálise gerou duas formas de relação que previamente não existiam. A relação analítica,
e a relação analítica de supervisão. Seriam as estratégias, como trouxe a Ninfa, de sonhar conduzido. Ambas as relações lidam com as perdas representadas pelos sonhos interrompidos e pelos sonhos não sonhados dos analisandos. E isso a gente consegue conferir na prática da supervisão em grupo, quando todo mundo junto ali meio que, né, investe, empreende uma escuta apurada para relatar, para entender como aquele analista está trazendo o seu caso do seu paciente. Eu acho que é um pouco isso. Isso foi assim, uma rápida passagem, né? Acontecendo até de sonhar, né, com aquele caso que foi relatado na sessão de televisão e na sessão seguinte, né, tem a menção ao sonho relacionado ao caso do colega, né? Isso acontece no grupo, né? Sim. Essa transferência, esse campo transferencial assim, de uma comunicação ali com o inconsciente. Né? Muito. A gente depois vai pedir, nós temos colega da supervisão, vamos pedir, né, Marcos, que traga exemplos mais à frente. Então, Edna, vamos começar assim, perguntando para você por que você faz supervisão, em especial a supervisão do grupo, né? Você como analista, conta para a gente. Então, a supervisão individual, obviamente, como a gente já sabe, como é base, né, do nosso tripé, como eu já tinha falado, né, para que na formação do psicanalista é fundamental a supervisão, a análise, né, pessoal e o estudo da teoria. Então, condição sine qua. A supervisão, eu faço ambas. A supervisão individual em grupo, para mim tem esse nome, individual em grupo, é quando eu me sinto à vontade para que aquele caso que eu estou trazendo, discutindo, colocando com os amigos, a gente, né, que compõe aquele grupo, consegue impactar de forma que todos tragam lembranças, observem pontos cegos que podem estar passando ou podem ter passado na minha visão de analista, e essa troca, através desse empenho, né, dessa junta, eu acho que faz toda a diferença. Então, para mim, ambas as supervisões fazem muito, trazem muito investimento no novo olhar para a clínica que eu estou nesse momento praticando. Beleza. E para você, Maurílio, por que você faz supervisão e fala dessa sua experiência com a supervisão no grupo, né? Bom, quando começa, a gente vai para a supervisão para se garantir, pegar uma garantia no supervisor. Para que eu estou errando, pô, tem esse início tateando. Acho que é importante que a gente não perca isso de vista. Mas, na sequência, e aí eu estou falando primeiro da supervisão individual, o que você busca é alguma sintonia. Assim, como é que eu estou... que pontos naquele paciente ou naquele analisando eu estou com dificuldade? E discutir essas dificuldades, principalmente com o supervisor. O que a gente traz, então, aí numa visão de órgão, só para não perder, é que, assim, numa visão até de órgão, ele puxou de Bion, é como se fosse sonhos em que você sonha a dois numa terapia e você pega esse mesmo sonho, você vai levar o sonho para o seu supervisor. Então, assim, sonhos sonhados com o avançado, sonhos sonhados com o supervisor. E ele vai falar de sonhos interrompidos, de sonhos não sonhados, que seriam situações mais graves, mas principalmente de sonhos interrompidos, que são os sintomas. No fundo, quando a gente busca essa supervisão, a gente quer compartilhar esse sonho. E muitas vezes a gente consegue, como supervisor, perceber coisas que na hora do atendimento você não tinha percebido. Quando o supervisor consegue entrar nessas coisas, mas você percebeu tal coisa que a gente não tinha percebido. Mas para que ele faça determinadas perguntas,
a gente precisa que ele... Quando a gente fala de devanear, né? Devanear de certas situações. Uhum. A gente vai narrar uma ficção, né? O analista traz o paciente, no fundo, ele cria uma ficção, né? O paciente atendido e o paciente trazido uma construção nossa. E o supervisor ele tem essa capacidade de, digamos assim, pairar e devanear e nos trazer questões que a gente não estava percebendo. Então, acho que isso é o que eu busco na supervisão. Tendo passado por um início já há algum tempo, eu estava buscando segurança. No caso da supervisão do grupo, e aí eu acho que o cenário muda porque você tem diversos olhares para uma narrativa. Então, você está trazendo o caso, tem diversos colegas que estão ali vivenciando conosco. Muitas vezes são casos que a gente já está trazendo mais de uma vez. Olha, já trouxe esse fulano aqui e tal. Então, assim, é um acompanhamento dessa narrativa. E, pelo esse acompanhamento, os colegas, assim como o supervisor, os colegas também participam dessa construção narrativa. Peraí, mas você trouxe isso, estava acontecendo isso, estou percebendo que você está mais inseguro em tal ponto. Então, assim, eu diria que é uma confluência de olhares que ajuda a gente a lidar com aquela insegurança que você trouxe, que levou a trazer aquele caso. Então, acho que, assim, o que a gente busca principalmente no grupo, é essa construção coletiva dessa narrativa. Seu captador de som, acho que não está bom, é isso? Tem que ligar e desligar, está meio baixo. Para mim está ótimo, está esse lado. Tá ruim. Melhorou? Subi isso aqui. Melhorou agora? Acho que era o mau contato aqui. Volume. Máximo aqui. Tá? Bom, tem que repetir, não? Repetir igual. Então, Maurício, seguindo então dentro, né, desse trabalho que a gente faz juntos lá na supervisão, o que difere o enquadre de uma análise do enquadre de uma supervisão? E qual a diferença entre o enquadre interno do analista e o enquadre interno da supervisão? Tá. Primeiro, essa figura, esse nome de enquadre, a gente está um pouco baseado em Luiz Cláudio Figueiredo, e que ele fala que é essa capacidade que o analista tem de escutar, pensar e refletir em cima daquilo que o analisando está trazendo. O que Freud chamou lá de atenção flutuante é essa capacidade de você estar ali criando as condições de uma análise ocorrer. Que sim, você pode ouvir uma determinada postura em que a análise não ocorre. Se você intervir, se você sugerir, se você fizer perguntas que direcionem a fala do analisando. Agora, o enquadro é quando você permite que a fala do analisando seja uma fala analítica, assim, que o analisando consiga, ou seja, é a nossa possibilidade de estar ali nesse enquadro que eu estou chamando assim, botar o seu inconsciente em sintonia com o inconsciente do... Esse encontro de inconsciente é o que ele chama de enquadro analítico. No caso da supervisão, o que se trata é da gente poder alinhar essa nossa narrativa desse encontro, dessas dificuldades, o que a gente pode chamar de esses sonhos interrompidos, e trazer para o supervisor e ele ser capaz de viver conosco esse sonho. Sonhar junto esse sonho, que é a história que a gente está contando. Na realidade, eu falar um pouco até por fora da pergunta, é que eu acho que em psicanálise a gente procura, tanto como analisando, principalmente, criar uma narrativa para a sua história. Narrar a sua história de forma que você se sinta confortável na sua narrativa.
das experiências vividas. E essa narrativa tem que ser compartilhada com alguém. Alguém tem que ouvir a sua narrativa, que é o seu analista. No momento que você consegue narrar e alguém ouvir a sua narrativa, ela começa a fazer sentido para você. Você tem uma testemunha dessa narrativa. E quando a gente traz a nossa dificuldade para discutir com o supervisor, você está realmente construindo com esse supervisor eu diria, essa dupla em que o supervisor consegue talvez, apontar coisas que a gente não estava ouvindo, não estava sendo capaz de perceber naquela narrativa. Eu acho que seria isso. Não sei se você respondeu. Assim que a gente terminar, a gente vai abrir. Uhum. Vamos. Agora, não. Bom, bom, Ninfa, por que a gente fala aqui na supervisão, a gente trata de cultivar esse inconsciente de trabalho do analista? Então, é um inconsciente, né, daquilo que está sendo trazido por cada analista, né, aquilo que está sendo relatado. E até quando a gente estava se preparando para falar aqui, eu compartilhei com vocês, né, com o Edna e Maurílio, que quando eu fazia supervisão, meu filho era pequenininho, e ele sempre perguntava onde eu ia, e eu dizia, eu estou indo na supervisão, e onde você está indo? Estou indo na análise. E ele estava brincando com as palavras, com a forma, e ele um dia falou: Mãe, mas supervisão, o que é isso, né? Aí ele estava tentando entender, acho que ele tinha uns 3. Muito bem. Aí eu falei: Olha, é análise de consultório, eu estou indo para análise do consultório. Então, acho que se refere a esse, né, esse inconsciente desse trabalho, né? Aí depois pegou lá em casa a ideia, né? Está na hora, né, de eu ir para análise do consultório. E aí eu queria ler para vocês um trechinho, não é de psicanalista, né, é de um escritor, é um trechinho que diz assim: psicólogo, psicanalista, nos escuta e trabalha no sentido de desvendar aquilo que anda escondido entre nossas palavras. Ele exerce uma especial maneira de escutar, nos guardando em definitivo segredo. A seu lado, refletimos sobre o que falamos. Ele nos devolve a palavra e passamos a nos conhecer melhor. Falar e escutar nossa palavra é o mesmo que pensar 2 vezes. Assim, vamos nos tornando mais atentos e respeitosos com as diferenças. Percebemos que as diversidades fazem parte da existência e justificam nossas procuras. Bartolomeu Campos de Queiroz. E agora, Edna, fala para a gente sobre o encontro de inconscientes que acontece na supervisão. Analistas analisando, É, supervisora. muitos, né? Hoje, inclusive, a gente tem exemplo muito interessante, né? Sem combinar, sem falar, a gente passa por alguns motivos, algumas coisas, algumas questões. Ninfa sonhou com verde, eu falei em verde no almoço e escrevi aqui em verde. E ela, enfim, os verdes que povoaram uma conversa de hoje, isso foi hoje aqui, completamente inesperado. Isso acontece na hora que a gente está fazendo o nosso trabalho de supervisão, porque, como já tinha falado um pouco antes, que eu trouxe, né, dessa troca, desse encontro de inconscientes que acontece nesse grupo, principalmente quando a gente conta com uma supervisão, com uma supervisora, no caso, que é o que a gente tem, que tem uma visão aberta, que tem uma premissa ferisiana com relação ao sentir com, o que eu sinto enquanto eu estou escutando. E isso é muito importante, que traz para a gente, alarga o horizonte, como eu já tinha falado antes. E eu achei bem interessante, porque eu fiquei pensando, será que é uma triangulação, né? Eu, analista, trazendo algo de um analisando para conversar
com a supervisora, mas tem outros colegas ali participando também. Então, fica para lá de 3, né? Fica muito para lá de 3, porque muitas das vezes, e é muito interessante, como o Maurílio colocou, que a gente traz o caso uma vez, aí tem uma abordagem, aquilo anda, 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 aquilo ainda está incomodando, vem novamente e a gente traz, nossa, mas eu não tinha pensado. Então, esses encontros de subjetividades, eu acho que principalmente num grupo pequeno, num grupo menor, se faz construído, né? Ele é construído e se faz construindo, porque demanda empatia, entrega, confiança, cumplicidade, é, sem julgamentos. Então, ali, o que que é certo, o que que é errado, né? Lembrando aí o nosso mestre Ari, né? O que que é certo, o que que é errado, e o que que é errado, por que que foi errado, e o que que aquilo impactou em cada um de nós, e principalmente a gente, né? Então, eu acho que é um pouco essa dança desses inconscientes que se encontram, pelo menos num grupo assim. Respondi? A ideia de dança é É. maravilhosa. Verdade, Faz. também. Ah, sim. Então, Maurílio, na situação da clínica institucional, SPID, como tratar a transferência com a instituição? Você, então, que é membro da comissão de clínica, muito bem lembrado, acho que essa pergunta ficou bem. Obrigado, Edgar. Bom, numa, sim, numa situação de um atendimento institucional, isso pode acontecer num SPA, isso pode acontecer numa situação de pesquisa do UFRJ, ou seja, os candidatos a analisando, eles se inscrevem para a instituição. Aqui, no caso, ele preenche uma ficha de atendimento para a SPID. Entende? Então, qualquer coisa que acontece, fulano não me procurou até hoje, é a SPID que não está procurando. Ela nem sabe quem é o analista que vai atendê-lo. Então, o que eu estou dizendo aqui é que antes de ter uma transferência comigo ou com qualquer um analista da clínica, existe uma transferência com a instituição. Eu acho que isso é importante porque a gente está falando de uma dupla transferência, né? Amanhã ou depois, eu acho que se você consegue conduzir essa análise por algum tempo, essa transferência com a instituição vai diminuindo e vai construindo com você. Mas no início, qualquer questão que está colocada ali, até a transferência se instalar de fato, até começar a ter uma relação analítica, essa transferência é muito forte com a instituição. Aí não são poucos os casos em que dá algum problema, alguém liga aqui para a nossa secretária, não consegui isso, não sei o quê, porque isso mostra que nós temos que ter uma capacidade de operar esse lugar dessa transferência, da instituição para o analista. Acho que é isso que eu acho que era importante a gente ressaltar aqui, porque a gente está na instituição, nós todos, em tese, que estamos lá no grupo do fórum, somos analistas, alguns com muito mais experiências, outros com menos, mas certamente nós estamos ali no lugar de delegado da instituição quando começa a atender. É isso. Agora, Obrigada. eu vou perguntar para você uma coisa, Nid. Bom, numa situação de supervisão individual em grupo, como os analistas são convidados a trabalhar em equipe? Então, a Edna até já falou um pouquinho sobre isso, né? Era uma relação de horizontalidade, sem hierarquia, sem supostos saberes, né? Também sem competição. Tem um fluir que vai ali fluindo, uma livre associação. E a gente cultiva muito a ideia de uma ética da escuta, né? Às vezes a gente pausa, fica um longo tempo ouvindo e cada um fala livremente, né? Assim, não tem tempo determinado para a fala de um colega, para a fala do outro, ou para a minha fala. Geralmente
enfim, eu sou das últimas a falar, e às vezes quando eu vou falar, o que eu ia falar já foi falado, e eu acho ótimo que tenha sido falado, porque tem essa comunicação ali inconsciente, né? Então, acho que é isso, assim, é uma coisa também de respeitar o que não está dito, ou até um esquecimento, ou um ato falho, ou uma fala interrompida, não, como eu disse, não há certo nem errado. E isso vale para todo mundo, né? Porque se alguma coisa foi falada, ela veio ali e vai ser bem acolhida, bem escutada. Vamos tentar entender isso, vamos tentar tecer um tecido juntos, né? Como se fossem muitas escutas juntos ali, fazendo um tecido, né? Um tecido é um texto, é uma narrativa, né? E a supervisão ela é feita de uma narrativa, é feita de um texto. Então, acho que é isso, assim, né? E muitas vezes também, como é online, sinais no rosto, mudança, assim, né, do movimento, e às vezes até irritação, porque a rede não está boa, porque a conexão naquele dia não funcionou. Então, também tem uma coisa, assim, desses sinais que são para além daquilo que a gente consegue fazer, né? Sim. Às vezes cai várias vezes e vamos de novo começar. Tem uma repetição também que acontece. E o silêncio é sábio, né, gente? Então também tem muito silêncio que é assim, que Com certeza. acontece, que é respeitado, né? Então, deixa eu ver agora. Falando do processo paralelo. É você. É. Tá. Bom, nas nossas pesquisas aqui, a gente se deu uma, com um conceito de Ogden, que na realidade ele pega do Searles, que é o processo paralelo. O que seria o processo paralelo? Que é alguma coisa que a gente às vezes vive, se percebe e não dá nome, não dá nome. Então, alguma situação vivida na clínica e que, de certa forma, repercute na dupla do supervisor supervisionando. Ou se é uma situação, no caso nosso, de uma supervisão em grupo. Alguma situação que o colega vivenciou na dupla com o seu analisando, e quando ele traz para a supervisão em grupo, o grupo começa a perceber e, digamos assim, reverbera no grupo aquela situação. O que seria, na verdade, ele chama de uma clínica estendida. Entendeu? Acho que é importante a gente perceber que isso muitas vezes a gente mesmo que está trazendo o caso não percebe, mas o colega do lado falou: poxa, mas isso que você está me falando me remeteu para essa situação que a gente está vivendo aqui no grupo. Vou dar um exemplo de que, por exemplo, se eu tenho alguma dificuldade com um determinado atendimento, aí, por algum motivo inconsciente meu, eu atraso, eu esqueço de avisar alguma coisa, eu percebo que sou eu atuando ali, né? E aí, isso quando eu trago para a minha supervisão, eu vou esquecer de falar de determinadas coisas. Meu próprio processo de investigação daquela dificuldade vai, digamos assim, ressaltar a dificuldade que eu estou vivendo. Isso que seria o que eles chamam de processo paralelo. Bom, Edna, no caso da supervisão individual e grupo, como é que você acha que ocorre esse paralelismo entre a situação tanto de atendimento clínico e no processo de supervisão? Quer dizer, a gente já viveu várias situações parecidas, assim, que isso se apareceu para nós, mas de repente você tem algum exemplo aí para falar para nós. Então, aquilo, sabe, reverberando dentro de mim, como é que pode uma situação dessa que é trazida dessa forma? E aí, logo nossos encontros, segunda-feira, e eu cheguei lotada disso tudo, mas absolutamente lotada, e consegui lotar todo mundo aqui. Foi assim, ninguém melhor do que eles para dizer, eu mal conseguia falar, eu estava engasgada, falei, e aí a supervisão não foi da supervisão do caso, foi a supervisão do impacto do que aquele caso me causou, né? Em que lugar que tocou e tudo mais, o inesperado, né? E aí realmente a gente volta lá no seio, falando quando o Ogden, inclusive,
reforça o quão a supervisão, com uma supervisora que tem um alargamento, que escuta, que é envolvido, e de novo, o grupo de supervisão, pelo menos na nossa experiência, e é o primeiro que eu participo, é assim, não é assim você convida a pessoa, ele é construído, ele se constrói. Tem uns que vêm, tem outros que vão, e entram outros, mas é assim, existe algo que faz com que a gente tenha a cumplicidade dessa troca, dessa entrega, e depois a gente conversou, enfim, foi ótimo, foi uma sessão super querida, e depois a gente conversou sobre, e disse, nossa, Edna, eu fiquei com aquilo na cabeça, mas nossa, como é que tá? Sabe assim, completamente eu consegui mexer com, né, com esses, vamos dizer, com essas pessoas que estão envolvidas no fazer, né, analítico de um membro do grupo. Então, não é estar por estar, não é uma supervisão de grupo por, sabe, encontro de pessoas. É mais, é muito mais que isso, pelo menos acontece no. Fiquei empolgada, viu? Já esqueci que eu tinha que fazer uma pergunta para ele. Então, Maurílio, como a supervisão pode permitir a progressiva introjeção do enquadre analítico? Bom, eu falei aqui já no início do que seria esse enquadro analítico, essa capacidade de o analista conseguir sonhar junto com o analisando, sonhar aquilo que está vindo, o sonho do analisando. O que acontece é que numa situação inicial, se você não tem esse enquadre, você pode ouvir o seu analisando com um superego mais forte, mais julgador, trazendo alguns conceitos de julgamento para aquela narrativa. O enquadre seria você, digamos assim, instituir o que a gente chama lá, o Luiz Cláudio chama de um eu de trabalho. Seria assim, um superego menos julgador e uma capacidade de ouvir. Se você bota de lado esse superego julgador, o que acontece? Você está mais livre para sonhar, para imaginar, para fantasiar aquilo que está vindo, né? Então, assim, a supervisão ela vai, digamos assim, favorecer que eu possa diminuir o peso desse superego julgador, né? Eu vou estar ali com a outra escuta. Então, assim, aí eu posso sonhar aquilo que o cara está me falando. Peraí, cara, porque quando você devaneia, né? Aí você fica quase que num sobrevoo daquela narrativa ali. Né? Você sai do factual da narrativa e você vai começar a perceber coisas que se repetem, que a pessoa não está percebendo. Aí você consegue. Eu acho que essa é um ganho que a supervisão nos dá. Acho que é isso.